Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu quero falar de um assunto um pouquinho espinhoso, tá? E eu tava esperando para ver se mais coisa ia ser dita, se mais pessoas iam comentar sobre esse assunto, até para eu tirar conclusões um pouco melhores. Como eu não vi muita gente se pronunciando, falando sobre isso, então eu mesmo vou falar. Mas é um vídeo que vai ser bastante opinativo, né? Então provavelmente eu vou dar umas orelhadas feias aqui, eu posso estar interpretando de forma errada, ou até não é nem interpretando de forma errada, interpretando de forma estreita, porque às vezes quando a gente para pensar em determinadas situações ou realidades, a gente pensa na nossa. Mas a gente tem que lembrar que existe geralmente a realidade de outras pessoas que é um pouco diferente. Que foi esse marco legal da ciência e tecnologia que foi sancionado pela Dilma, acho que agora em janeiro mesmo, ou dezembro, não lembro agora, mas faz pouco tempo que ela sancionou esse marco legal da ciência e tecnologia, que pelo que eu entendi é uma mudança na legislação que há muito tempo já está sendo planejada. Basicamente isso tem a ver com aquele outro vídeo que eu tinha falado sobre a ciência brasileira ter falido, tá? Que eu fiz no final do ano passado. E, óbvio, eu vou falar sobre o que eu penso, baseado na minha realidade, nas coisas que eu vivi, e vocês estejam livres aí para me corrigir ou para incluir outras realidades, tá? Que talvez eu não tenha tanta familiaridade. Afinal de contas, eu venho das ciências naturais, tem o pessoal das exatas, o pessoal das humanas, o pessoal de outras áreas da ciência talvez não tenham a mesma visão que eu. Em parte, o que foi mudado na lei, eu vi como coisa positiva, tá? Inclusive, se vocês forem ver aquele meu vídeo lá sobre se a ciência brasileira faliu, vocês vão ver que parte das críticas que eu fiz naquele vídeo estão sofrendo tentativas de correção exatamente aqui, nesse projeto que foi aprovado agora. E pelo que eu entendi, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, a SBPC, que a presidente é essa Helena Nader, ela tá bastante feliz com o resultado do que aconteceu. Porém, eu já vi aqui alguns comentários de pessoas que não estão tão felizes. Bom, eu tentei ler todo o marco legal, né? Mas é muito chato, é muito complicado e tá escrito em politiquês, juridiquês, essas coisas assim, que eu achei, assim, óbvio que eu entendi algumas coisas, mas eu fiquei meio na dúvida se eu tinha entendido correto ou não. Aí o Ayrton Escobar, né, que é colunista do Estadão, fez uma síntese um pouco mais mastigada, entrevistou pessoas que têm relevância para esse assunto, que deram explicações aqui que eu achei até bastante interessantes. Então eu vou me focar um pouco mais nas mudanças que o Ayrton ressaltou desse marco legal e não no texto original. Mas eu vou deixar o texto original linkado aqui embaixo para quem tiver paciência, tiver vontade de ler, leia. Comentem depois, falem comigo, mandem mensagem no Twitch, na minha fanpage e tal, que eu vou tentar responder e talvez tenha um vídeo adendo mesmo, sabe? Não vou prometer que não tenha. Pois bem, basicamente a ideia desse marco legal é facilitar a pesquisa científica no Brasil, é desembaraçar, é tirar essas dificuldades todas que eu tinha comentado naquele meu vídeo, sabe? Inclusive em outro vídeo também, que nem o vídeo do Romário, que eu falei que o Romário tinha feito uma lei para facilitar a importação de materiais de pesquisa, materiais científicos e tal, que eu falei que era uma coisa muito necessária. Citei exemplos de como as coisas estão ruins aqui no Brasil no que diz respeito a isso, naquele meu vídeo do Romário. Eu não sei o que esse marco legal interfere na lei do Romário, talvez até nem precise mais votar a lei do Romário, eu não sei, tá? Aí precisa de um jurista ou de uma pessoa que seja versada aqui na legislação para me explicar se faz diferença ou não. Mas basicamente esse marco legal da ciência e tecnologia tem como uma das mudanças principais desembaraçar, desburocratizar a importação de material científico, seja um equipamento, seja um material de uso constante, né? E inclusive até pesquisadores, né? Importar pesquisador fica estranho, mas sabe, facilitar, por exemplo, o visto de permanência de pesquisadores convidados, esse tipo de coisa. Então são coisas que, a meu ver, eu achei muito positiva. Esse ponto eu achei extremamente positivo, eu achei que precisava mesmo, sabe? Além da questão do imposto, né? Que geralmente é sobretaxado em várias vezes e, pelo que eu entendi, esse projeto aqui, esse marco legal, também quer diminuir ou até isentar de imposto determinadas coisas. Então, as isenções de impostos previstas são máquinas e equipamentos importados via CNPq ou via empresas privadas ou institutos de ciência e tecnologia que estejam desenvolvendo projetos de pesquisa, de desenvolvimento e inovação. Eu achei isso muito interessante. Porém, tem outros pontos aqui que precisariam ser discutidos que eu quero só citar aqui para vocês. Uma delas é essa questão das medidas de incentivo à inovação e à pesquisa no ambiente produtivo. O que acontece? Eles desembaraçaram, né? Ou seja, eles facilitaram o entrosamento entre a iniciativa privada e as universidades públicas. Ou seja, empresas que tenham interesse em tecnologias que estão sendo desenvolvidas em laboratórios de pesquisa das universidades públicas do Brasil vão poder fazer parcerias com mais facilidade, com menos burocracia e dividir inclusive os gastos e os lucros, tá? Pelo que eu entendi, tem isso. Você vai poder passar um pouco do gasto disso para a empresa, né? A empresa vai poder investir mais facilmente no laboratório e, em compensação, a empresa também vai poder, por exemplo, requisitar algumas patentes.
que era uma coisa que afastava também as empresas, né, de querer desenvolver alguma nova tecnologia via universidade, né. Eu falava, lá estão os cérebros que me interessam, mas aí eles desenvolvem um produto e depois eu não posso pegar a patente desse produto, né, e desenvolver essa coisa para mim. Então você tem aqui uma coisa inédita por enquanto no Brasil, né, que seria facilitar as relações entre as empresas privadas e as universidades. Muita gente viu isso com desconfiança e muita gente aplaudiu quando isso foi feito, né. Eu, por exemplo, eu vejo como algo positivo você ter isso daqui, porque o fato da gente das universidades públicas estarem quase todas desconectadas da realidade era um problema muito grande, não digo nem para os professores, mas mais para os alunos mesmo, para as pessoas que vão sair dali com o seu mestrado, com o seu doutorado, e muitas vezes não sabem o que fazer da vida e ficam só circulando dentro de universidades públicas, né? Basicamente, a alternativa que um pesquisador tem hoje para o Brasil é praticamente única e exclusiva virar professor de universidade, sabe? Salvo aquelas áreas que você tem outras alternativas mais óbvias, tipo medicina, sei lá, engenharia, essas coisas. Agora, você tendo uma aproximação maior com as empresas, provavelmente você tem uma coisa um pouco mais conectada com a realidade. Claro, tem algumas limitações que a lei fez, que são muito importantes, né? Que é tipo, desde que tal permissão não interfira diretamente em sua atividade fim, nem com ela conflite. Ou seja, dada a permissão da empresa de participar da rotina do laboratório, então digamos que você tem um laboratório que tem lá 5 linhas de pesquisa, só uma interessa para a empresa. Ela não pode impedir o trabalho dessas outras 4 linhas de pesquisa por causa dessa daqui que é financeiramente relevante para ela, que é interessante para ela, tá? Tem que ter um certo limite. Algumas pessoas viram como algo negativo, né, dizendo que na verdade as empresas vão só se beneficiar das universidades e não vão dar nenhuma contrapartida, né, porque elas vão pegar todo o conhecimento das universidades, vão pegar as patentes para elas e depois elas vão embora e não vão fazer nada. E outros disseram que vai ser inevitável que as pesquisas sejam direcionadas para a questão do mercado e não para outras pesquisas que, como eu falei naquele meu vídeo, também são absurdamente relevantes. Eu acredito que toda essa parceria tem que ser pensada com muito cuidado, tá? Agora falando o que eu acho, porque realmente tem o risco das empresas quererem subir em cima das universidades e quererem se ocupar, digamos assim, dos espaços, né? Mas eu acho assim, se você conseguir deixar muito claro qual a contrapartida que a empresa vai dar, eu acho que vai ser uma boa. Porque é aquilo que eu tinha falado, a gente tem uma verba que depende exclusivamente do governo para fazer ciência, basicamente. A gente tem muito pouca iniciativa privada que tem ou interesse em investir em ciência ou tem condições burocráticas ou coisa assim de investir em ciência. Então, essa verba ela acaba sendo dividida entre a ciência de base, que é fundamental, e a ciência aplicada, que é aquela que se transforma já em produtos, tal, em coisas para ser, né, que seria mais imediatista. Você colocando as empresas ali no meio, você vai ter um aporte de dinheiro, pelo menos é assim que eu imaginava que deveria ser e foi o que eu entendi disso daqui. Se eu estiver enganado, me corrijam. Mas pelo que eu entendi, você vai ter um aporte de dinheiro da iniciativa privada para essa pesquisa aplicada e, obviamente, você vai acabar liberando um pouco de verba pública para se concentrar na pesquisa de base, que é exatamente a que precisa de mais verba, porque é aquela que não vai gerar interesse econômico imediato. Agora, se for do jeito que as pessoas estão com medo aqui, né, de, por exemplo, das empresas não entrarem com nada, muito pelo contrário, a empresa, ao invés de importar um equipamento que ela queira, ela pede para a universidade importar via CNPq, ou seja, pagando com o nosso dinheiro, e depois a empresa que vai fazer usufruto desse tipo de equipamento. Então tem que tomar um certo cuidado para ver como que vão ser fundamentadas essas alianças público-privadas aí. Agora, o fato de você ter uma pesquisa feita em conjunto com professores da universidade, seus alunos, e uma empresa privada que vai dar uma vazão melhor e talvez até injetar dinheiro para que isso seja desenvolvido com mais facilidade, mais rapidez, eu não vejo nada de negativo nisso. Muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa que demorou para acontecer, é exatamente isso que acontece lá fora. Outra coisa que é interessante que falou que mudou aqui, mas eu não entendi se mudou mesmo ou se isso está entre os vetos da Dilma, tá? Depois precisa dar uma olhada aqui, mas eu, para variar, tenho a minha limitação aqui, não consegui entender como ficou o texto final. Mas basicamente o que eles falaram é que eles iam ou afrouxar ou até eliminar a questão das licitações para compra de material e equipamento científico. A lei das licitações, quando ela foi feita lá, em tempos imemoriais, para variar, ela era muito bem intencionada. A ideia da licitação é impedir que você faça um acordo de cavalheiros com seus amigos ou parentes para contratar as empresas que te interessem. Então, no lugar de eu chegar e contratar a empresa do meu amigo, a empresa do meu primo, ou sei lá, uma empresa de um laranja qualquer fantasma que depois vai embolsar, vai superfaturar para mim, eu tenho que abrir uma licitação. Ou seja, eu tenho que fazer um melhor de 3, né? Tem que ter 3 orçamentos diferentes e você tem a obrigação de pegar sempre o orçamento mais barato. Então, parece ser uma boa saída para impedir que esse tipo de nepotismo ou esse tipo de conchavo aconteça. Porém, na prática, quando a gente está falando de ciência, você tem um problema nessa questão das leis das licitações. Então, vamos dar um exemplo. Eu preciso comprar, sei lá,
armários. Só que no meu laboratório eu não uso armários normais desses de madeira que o pessoal usa para pôr roupa, sabe? Eu uso armários específicos que mantenham a temperatura, que mantenham o controle de umidade, que a madeira não tenha um pH que interfira naquele material que eu tô colocando lá, seja material vivo, seja livro antigo, sabe? Seja qualquer coisa. Precisa ter uma prateleira que tenha um comprimento X, porque eu vou colocar peças muito grandes lá em cima, tem que ter um isolamento para fogo e tal. Enfim, são armários muito específicos. Aí tem 3 empresas no Brasil que fazem esse tipo de armário. 2 fazem um armário bem meia boca, que já tinha dado problemas várias vezes, e uma terceira faz armários muito bons. Se essa terceira que faz armários muito bons cobra mais caro, você por lei é proibido de contratar essa empresa. Então você fica de mãos atadas, tem que pegar o serviço bosta lá que tá sempre em menor qualidade porque ele é mais barato. E óbvio, você também tem a questão da corrupção dentro das próprias licitações, né? Então esse sistema de licitações, do ponto de vista científico, eu pelo menos já presenciei várias vezes isso como um atravanco mesmo. É um problema, você tem que ficar arrumando 3 orçamentos de 3 empresas, e mesmo quando você só tem uma empresa no Brasil que faça isso, você precisa fazer licitação, tem que provar para o governo que só tem uma empresa e que essa empresa não tem concorrentes no Brasil e que a gente precisa daquele material, não de outro, não pode ser outro, tal, não sei o quê. Agora, é claro, né, você tirando as licitações, você volta a ter aquele problema que você tinha antes de inventar essa lei, né, das pessoas poderem achar aquilo que elas acharem mais adequado para os seus interesses pessoais e não para pesquisa, não para o laboratório e não para o país. Aí eu já não sei como resolver. Tá? E talvez a gente tenha um meio termo aí que impeça o nepotismo, que impeça esse tipo de coisa, sem, ao mesmo tempo, colocar toda aquela burocracia, aquela carga burocrática e, inclusive, outros tipos de corrupção que as licitações geram. Tá? Então, todos os pesquisadores que você encontrar vão dizer que as licitações, essa política de licitações, era um atravanco para a ciência, era um problema, era um entrave, era uma dificuldade para você conseguir comprar material. Agora, se da forma como eles colocaram aqui vai abrir a porteira para corrupção, aí eu já não sei. Aí a gente vai ter que ver como que vai ser feito isso daqui e também se essa lei das licitações caiu mesmo, né? Porque como eu falei, eu não sei se isso daqui entrou no texto final ou não. Outra coisa que eu entendi aqui é que vão aceitar a contratação de técnicos e pesquisadores em nível temporário, pelo que eu entendi, na instituição de pesquisa, ou seja, no órgão público, tá? Sem passar provavelmente por concursos, essas coisas assim, desde que sejam pessoas realmente muito úteis para aquela pesquisa em questão. Então, você teria, talvez, se eu entendi direito, tá? Você teria projetos, e ao invés de você desenvolver esses projetos só pelos funcionários daquela universidade, você vai poder contratar pessoas de fora temporariamente para conseguir ajudar você a fazer aquele projeto. Outra coisa que eu entendi também é que professores, né, os pesquisadores das universidades vão poder trabalhar mesmo dentro das empresas, vão poder despender uma quantidade X de horas semanais, acho que 8 horas semanais, para poder trabalhar nas empresas fazendo uma coisa em paralelo. Com remuneração, porque essa aqui é a questão, você tinha aquele sistema de dedicação exclusiva, né, então você não pode ter remuneração de outros lugares. Eu tenho uma pequena ressalva com essa mudança aqui, com essa novidade. Os professores, eles já não têm tempo para muita coisa. Aqueles que produzem, né? Você tem, obviamente, aqueles cabide de emprego do funcionalismo público, mas que, até onde eu sei, é uma minoria de professores, pelo menos na minha área. Mas você tem os professores que trabalham demais. Você já sobrecarrega o professor com uma série de coisas, como eu falei naquele meu outro vídeo, né? O professor tem que fazer tudo, ele tem que ser tudo. Aonde que um professor vai ter tempo para liberar 8 horas da vida dele para poder trabalhar numa empresa privada, para ganhar mais dinheiro? Será que ele não vai negligenciar partes do que seria a própria função dele na universidade mesmo, para poder ganhar mais dinheiro, certo? Será que isso daqui não seria um problema para a gestão da própria universidade, né? Que vai ter professores faltantes, professores que vão ter menor carga horária, professores que não vão cumprir suas obrigações e principalmente as pessoas que eu vejo que mais teriam tempo, mais teriam condições de ajudar na iniciativa privada para fazer projetos como esse andarem, e tem inclusive uma certa necessidade a mais financeira, porque também trabalham em regime de dedicação exclusiva, são os alunos, sabe? Os alunos de mestrado, doutorado, pós-doc. Essas pessoas, elas têm uma bolsa, que elas não podem arrumar nenhum outro vínculo empregatício junto com essa bolsa. Os alunos têm, obviamente, muita coisa para fazer, mas costumam ter muito menos acúmulo de funções do que um professor, e eles poderiam servir como sangue inovador nessas empreitadas público-privadas que estão querendo ser estabelecidas aqui. Inclusive porque no sistema que a gente tem acadêmico hoje, os professores, eles, apesar de serem os que mais sabem da coisa, são os que menos põem a mão na massa, porque eles já têm aquele sistema de divisão em que os alunos é que acabam fazendo os projetos para eles. Será que eles realmente são a pessoa adequada para ir colocar na empresa, para trabalhar na empresa, para ficar lá? Quem coloca a mão na massa mesmo, será que foi contemplado com isso daqui? Sabe, os alunos mesmo de mestrado, doutorado, pós-doc, os técnicos, sabe, que tem um know-how muito bom que poderia ser utilizado na empresa, ou que poderiam ajudar a empresa trabalhando dentro do
laboratório da universidade, será que eles também não deveriam ter esse regime de dedicação exclusiva relativizado para conseguir também tocar mais de uma coisa e ganhar mais dinheiro também? Porque são essas pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho e precisam de dinheiro. Então eu fiquei um pouco na dúvida com essa questão dos professores ganharem mais dinheiro em troca de horas trabalhadas, sendo que eles, em geral, já não têm tempo para fazer nada. Sendo que eles, em geral, já estão reclamando da quantidade de coisas que eles têm para fazer, para você ainda tirar 8 horas da semana deles, para eles fazerem outras coisas para ganhar dinheiro. Sabe, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se isso daqui foi uma boa mudança. Então, como eu falei, essa minha visão geral sobre as mudanças que foram propostas aqui, eu ainda acho que foi uma mudança positiva, pelo menos uma tentativa positiva, já que estavam há anos tentando aprovar isso daqui. Eu acho que tem sim alguma coisa de relevante nisso aqui, mas como eu falei, essa aproximação tem que ser feita de maneira muito cautelosa, tem que ver se realmente isso daqui não é uma maneira de só facilitar para as empresas e onerar as universidades, onerar o governo, né? O nosso imposto indo através das universidades, pagando parte das iniciativas privadas dessas empresas aqui só para elas se darem bem, não sei. Então, a princípio eu vi como uma mudança positiva, pelo menos em boa parte desses tópicos, mas a gente tem que olhar com ressalva para ver se vai ser bem aplicado e como vai ser aplicado isso daqui. Então, essas seriam as minhas colocações sobre esse assunto, que é, como eu falei, um assunto bem espinhoso. Se vocês tiverem qualquer discordância a meu respeito, link aqui embaixo, coloquem nos comentários, me mandem mensagem no Twitter, na fanpage, pra gente ir discutindo isso daqui. Quem sabe eu faça um outro vídeo se for necessário. Essas daqui são os meus posicionamentos e, sei lá, o que vocês acham sobre isso, tá certo? Então é isso, um abraço pra vocês e falou!